A maioria das empresas concentram sua principal atenção em faturamento, crescimento operacional, aumento das vendas. Porém, empresas extraordinárias, elas entendem que crescer não significa necessariamente criar valor para o acionista. O mercado costuma admirar empresas que crescem rapidamente, mas os grandes investidores observam algo muito além, muito mais profundo: eficiência, geração de caixa, retorno sobre o capital investido e capacidade de construir valor econômico sustentável ao longo da vida. Eu sou Alcide José, sou CEO aqui da BMGK. Muitas empresas aumentam sua estrutura, equipe e operação, mas silenciosamente reduz a margem, aumenta o risco financeiro e destrói a eficiência de capital sem que tenha percebido. Por isso, um dos pontos mais importantes dentro de uma inteligência empresarial é compreender que toda decisão dentro de uma empresa é, no fundo, uma decisão de alocação de capital. No entanto, e por isso você precisa entender claramente como fazer essa alocação. Capital precisa ser gerado, precisa gerar retorno. A empresa extraordinária possui disciplina financeira, visão estratégica e capacidade de direcionar recursos para o ativo, projetos e operações que geram retorno consistente, sempre ajustando ao risco. O empresário moderno, ele precisa deixar de atuar apenas como operador de negócio e passar a pensar como alocador de capital. Toda expansão, ela exige uma análise profunda do seu negócio. Toda contratação, ela exige produtividade. Todo investimento exige retorno. Toda dívida exige a capacidade de geração de caixa para o seu negócio. Empresas que tomam decisões mais inteligentes, elas entendem que o crescimento sustentável depende da eficiência operacional, da estrutura financeira saudável, da capacidade contínua de geração de caixa livre. Fluxo de caixa livre, ele representa o caixa real que sobra após a empresa pagar todas as suas despesas operacionais e realizar os investimentos necessários para manter e expandir suas operações. E o fluxo de caixa que sustenta, o fluxo de caixa que sustenta o crescimento, a expansão, a proteção financeira, a distribuição de lucros e dividendos, a redução de dívida, fortalecimento patrimonial. Empresas valiosas, elas não são apenas empresas lucrativas. São empresas capazes de transformar lucro em geração consistente de caixa. Outro ponto extremamente importante e fundamental dentro das finanças corporativas. Finança corporativa é a estrutura ótima de capital. A empresa extraordinária busca equilíbrio inteligente entre o capital próprio e o capital de terceiro. Com isso, você reduz o custo de capital e preservando a flexibilidade financeira, sempre pensando no longo prazo. A dívida, quando ela é utilizada de maneira inteligente ou estratégica, pode acelerar a expansão, a aquisição de ativos que geram crescimento patrimonial. Porém, o endividamento desorganizado ou mal pensado, ele aumenta a fragilidade financeira da sua empresa e reduz a capacidade de geração, de adaptação da sua empresa e de geração de caixa. Por isso, empresas maduras analisam cuidadosamente a liquidez do seu negócio, a previsibilidade de caixa, a capacidade operacional do seu negócio, retorno sobre os investimentos, a sustentabilidade financeira, o custo médio ponderado de capital, conhecido pelo WACC, que representa a taxa mínima de retorno necessária para que a sua empresa realmente crie valor ao acionista. Quando uma empresa ela investe abaixo do seu custo do capital, ela pode crescer operacionalmente e ainda assim destruir valor para os investidores e seus principais acionistas.
Por isso, a empresa extraordinária acompanha constantemente os principais indicadores, como, por exemplo, retorno sobre o capital investido, a eficiência operacional do seu negócio, a geração de caixa, a produtividade, margem operacional, retorno ajustado ao risco. O ROIC, retorno sobre o capital investido, ele mede a capacidade da empresa transformar o capital em retorno operacional com o máximo de eficiência possível. Empresa extraordinária normalmente possui alto nível de disciplina de alocação de capital, forte geração de fluxo de caixa, elevado a eficiência operacional. Outro fator essencial na criação de valor é a governança corporativa. Empresas super organizadas, elas tomam decisões melhores, elas reduzem riscos, elas aumentam a previsibilidade e fortalecem a continuidade empresarial. Governança não significa você ter uma burocracia excessiva, ela significa organização, processos, clareza, estratégias, responsabilidade financeira e alinhamento de longo prazo. Empresas familiares, principalmente, precisam desenvolver estrutura sólida de governança para garantir a continuidade patrimonial e sucessão sustentável entre as gerações. A ausência de organizações societárias, planejamento sucessório, proteção patrimonial pode comprometer décadas de construção empresarial. Por isso, holding patrimonial, planejamento sucessório, inteligência societária torna-se ferramentas importantes dentro de uma estratégia de preservação de patrimônio no longo prazo. Outro erro comum dentro do ambiente empresarial é confundir o crescimento com eficiência. Muitas empresas, elas crescem aumentando a complexidade operacional, consumo de caixa, necessidade de capital e sem melhorar retorno econômico proporcionalmente. As empresas extraordinárias, elas crescem preservando a eficiência do negócio, preservando a geração de caixa, preservando a margem e a liquidez do seu negócio e o retorno sobre o capital. A verdadeira inteligência empresarial está na capacidade de crescer com sustentabilidade financeira e racionalidade estratégica. Além disso, empresários inteligentes, eles entendem que patrimônio não é construído somente ou apenas através de faturamento, mas através da capacidade de transformar resultado operacional em ativos produtivos, geração de caixa e valorização patrimonial ao longo do tempo. Dentro de um contexto, ferramentas financeiras podem ser utilizadas estrategicamente para expansão patrimonial, aquisição planejada de ativos, desde que exista uma organização financeira, uma análise racional e um alinhamento com os objetivos da empresa. Toda decisão financeira, ela deve considerar o risco, a liquidez, a capacidade operacional, horizonte de longo prazo, sustentabilidade patrimonial. E as empresas extraordinárias, elas pensam em décadas. Elas pensam em continuidade, elas pensam em eficiência, pensam em geração consistente de valor. No final, as empresas sólidas não crescem por um acaso, elas crescem através de disciplina financeira, inteligência estratégica, eficiência operacional, organização patrimonial e governança corporativa, sempre com a visão de longo prazo, com a capacidade de alocar o capital com racionalidade e sempre com muita responsabilidade. As empresas possuem caráter exclusivamente educacional e também informativo, não constituindo recomendação de investimento. Por
promessa de rentabilidade ou garantia de resultado. A BMGK Capital, ela atua com foco em inteligência financeira, em planejamento patrimonial, consultoria financeira plena e reestruturação empresarial. Somos parceiros das empresas Rodobens há mais de 22 anos, mantemos essa parceria estratégica com as empresas Rodobens, atuando dentro de um ecossistema financeiro integrado, envolvendo várias áreas da empresa. Entre eles, o consórcio Rodobens, concessionárias, o consórcio de automóveis, de veículos, caminhões e ônibus pesados, seguros, planejamento patrimonial, uma organização financeira e usar esses planos do consórcio Rodobens com inteligência empresarial, estratégia de crescimento sustentável para os nossos clientes e amigos que optam em fazer uma parceria conosco aqui. O nosso principal propósito é auxiliar empresários, investidores, profissionais e famílias na construção de patrimônio de forma sólida, usando estratégia sustentável ao longo do tempo. Eu sou Alcide José dos Santos, sou CEO aqui da BMGK Capital. É sempre um prazer estar com vocês, tá? Um grande abraço, muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus, que Deus continue abençoando você, seu negócio, sua família e seu propósito de vida. Sucesso para você!